Voltar por conta que grava lá na TV, né? Alagonete, e eu volto já. A partir de agora, pare, reflita. É hora de ouvirmos a Palavra de Deus com o pastor Paulo Roberto. Pois é, gente, chegou a hora então de nós ouvirmos a Palavra de Deus. Quero mandar um abraço aqui para o Dr. Roberto Abrantes, está lá em São Paulo, advogado aí. Deve estar com sua família também. Tive o prazer de conhecer essa semana e está aqui na nossa live, também como todos vocês estão aí, tá bom? Olha, se você puder compartilhar aqui agora na live, ou você compartilhar com alguém na sua família aí, tem alguém na sua casa, na sua família, que convive com você, ou um familiar seu que está passando por transtornos emocionais por conta dessa pandemia? Pastor, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que está assim. Convide essa pessoa para poder estar conosco agora nessa palestra aqui, tá bom? Eu vou falar pausadamente, nós vamos terminar isso aqui sexta-feira, nós vamos concluir sexta-feira, começamos ontem a falar alguma coisa, vou trazer dados para você. Uma pregação é totalmente diferente de uma palestra. Palestra é uma coisa, pregação é outra, totalmente diferente. O tema da minha palestra hoje continua sendo saúde emocional. Se você desejar anotar, aí anote, saúde emocional. O título é Desafio de manter a saúde emocional frente à pandemia do Covid-19. O desafio de manter a saúde emocional frente à pandemia do Covid-19. Esse é o título dessa palestra. Queridos, olha, eu não tenho dúvida que um dos maiores desafios da raça humana frente à pandemia que estamos vivendo é manter a saúde emocional. Veja bem, se não aprendermos a manter a saúde emocional nessa época de pandemia, as consequências serão terríveis. Eu não tenho dúvida disso. Um dos maiores desafios da raça humana é aprender a administrar a sua emoção. Você não tem ideia do quanto de pessoas, ou quantas pessoas que entraram em contato comigo depois que eu comecei a falar sobre isso aqui nas lives, na rede social, pregar nas minhas redes sociais, na igreja e tal. Ontem eu falando com uma pessoa lá em Goiânia, ou Goiás, alguma coisa assim, faz parte das minhas redes sociais, e quando eu falei com ela com relação a isso, ela disse para mim assim: Pastor Paulo, deixa eu lhe contar um testemunho, que esse testemunho vai ajudar na sua palestra. Infelizmente é um testemunho que não é muito bom, pelo fim do que aconteceu, né? Pela tragédia que aconteceu, mas vai te ajudar. Ela disse: olha, eu conheci aqui na minha rua, no meu bairro, um rapaz de 19 anos de idade, um jovem sadio, trabalhador, inteligente. Esse jovem perdeu o emprego por conta da pandemia, né? Por conta da Covid. E aí o que aconteceu, pastor? Ele se confinou dentro do quarto e ele começou só ouvindo informações dia e noite. Covid, morrendo, morte, desemprego, miséria. E você sabe o que aconteceu, pastor? Eu falei, não. Ele colocou uma corda no pescoço e de sábado para domingo, ontem foi segunda, não é isso, Renato? Não, ontem foi terça. De sábado para domingo, não é isso? Ontem não foi terça? Pronto. De sábado para domingo, pastor, ele cometeu suicídio, tirou a vida dele. Isso de uma pessoa que eu vi que está na minha rede social. Na minha rede social, do que é no WhatsApp, de uma das redes sociais que eu tenho. Você imagina isso quando se fala em 220 milhões de pessoas no Brasil, ou 210 milhões mais ou menos, e mais de 5 bilhões de pessoas no mundo todo. Atendi ontem aqui 2 pessoas e fiz questão de perguntá-las: fulana, como é que está a saúde emocional? Pastor, eu estou aqui em casa que não suporto mais. Eu estou, pastor, já cheio de problemas emocionais. Hoje eu atendi mais uma pessoa, se você estava me acompanhando do começo aqui, você ouviu. Então, o grande desafio
nosso vai ser manter a saúde emocional frente a essa pandemia. E nós precisamos aprender a lidar, a gerir, a administrar, usar as ferramentas, veja bem, para poder administrar a nossa mente, nossa psique, nossa alma, porque senão vai adoecer, e eu vou lhe falar o porquê no decorrer dessa palestra. Veja bem, o que é que me levou a desenvolver essa palestra? A semana passada eu li uma reportagem, eu falei que pregação é uma coisa e palestrar é outra totalmente diferente. Eu li uma reportagem da OMS. O que é a OMS? Organização Mundial de Saúde ou da Saúde. Existe uma questão se é de saúde e da saúde, mas é esse órgão mundial que administra a saúde no mundo todo, ou pelo menos deveria administrar. Como no seu estado tem a Secretaria da Saúde, como na sua cidade tem a Secretaria da Saúde, como no Brasil tem o Ministério da Saúde, e no mundo tem a OMS. E a reportagem, ela diz o seguinte, eu fiz questão de trazer aqui para você. Essa reportagem diz o seguinte: a possibilidade de faltar psiquiatras e psicólogos para cuidar da humanidade devido aos problemas emocionais provocados pela pandemia é real. Veja bem. E a matéria prossegue dizendo: protegemos o nosso corpo físico para não contrair o vírus e, consequentemente, não adoecer, mas, infelizmente, não protegemos a nossa mente. E quando eu falar mente, vou falar alma, vou falar psique, porque cada pessoa tem um conceito com relação à mente, né? Alguns chamam de cérebro. Cérebro não é, cérebro é a massa que tem aqui dentro. Aqui dentro tem muito mais do que massa. Então veja bem, protegemos o nosso corpo físico para não contrair o vírus e consequentemente adoecer, mas infelizmente não protegemos a nossa mente. Agora olha que notícia, as informações decorrentes da pandemia são tão prejudiciais para a mente humana quanto o vírus. Olha que coisa interessante aqui. Escute aqui o que eu estou lhe falando. Olha o que é que a Organização Mundial de Saúde noticiou. Vai faltar, a possibilidade é muito grande de faltar psicólogos e psiquiatras e psicanalistas e pessoas que lidam com a saúde mental do ser humano. Veja bem, é por conta da pandemia, e ela diz, nós nos protegemos com máscara, né? Álcool em gel, cheguei aqui agora, estou aqui, ó, com álcool em gel, já botei máscara, eu estou com a minha máscara aqui, comigo, quando eu sair daqui eu vou usar máscara, eu estou num ambiente aqui, distante de Renato, 1,5 metro quase, né, Renato? Eu não corro risco, já está tudo esterilizado aqui, ó, tudo bonitinho. Nós protegemos muito bem o nosso corpo físico para o vírus não entrar, para não matá-lo, né? Mas nós não protegemos a nossa alma, a nossa mente. Presta atenção. E as informações decorrentes da pandemia, elas são tão nocivas e prejudiciais para o ser humano quanto o vírus. Nós temos que proteger o nosso corpo físico? Temos sim, claro. Senão vai adoecer. Eu peguei Covid. Eu fui uma das vítimas da Covid, né? Eu fui. Não foi descuido meu. Foi uma situação que, infelizmente, eu não quero relatar aqui, mas que não foi descuido meu. Fiz tudo certo. Mas, infelizmente, alguém não fez. E eu paguei o preço por isso. Então, veja bem. Quando eu li essa reportagem, um abraço, Denilza, Deus te abençoe. Quando eu li essa reportagem, veja bem, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Por quê, pastor? Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, de Saúde, como eu já falei aqui, ela jogou a bomba e disse, vai adoecer todo mundo. Vai adoecer muita gente. Mas ela não trouxe dispositivos ou ferramentas para evitar que essa mente chegue a adoecer. É muito fácil, né? Você vê um problema e não trazer a solução. Quem vê o problema tem que ter a solução. Quem enxerga um problema tem que trazer a solução.
Se você está enxergando o problema, é porque você tem que ter a solução para ele. Aí a organização vai lá e faz isso, aterroriza o mundo mais com uma informação dessa e deixa todo mundo a ver navios. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou um educador, eu sou um professor, eu sou um pastor, eu sou pai, eu sou filho, eu tenho uma rede social muito grande, eu sou uma pessoa que é formadora de opinião, eu tenho influência, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa para que isso não aconteça com muitas pessoas. Aí o que é que eu fiz? Eu passei a estudar exaustivamente sobre a mente humana e como que as doenças psicossomáticas que são originadas na mente, como é que elas acontecem? Eu comecei a estudar o processo da mente humana, comecei a estudar o processo cientificamente, biblicamente. Peguei um apanhado de livros que eu tenho na minha casa sobre esse assunto, Augusto Cury, Joyce Meyer e muitos outros autores. Coloquei do lado do meu criado mudo e falei, agora eu vou me aprofundar. Eu já sei alguma coisa, mas agora eu vou me aprofundar. Porque eu acredito que o conhecimento liberta as pessoas. Neguinho fala de oração, de libertação, de libertação, de libertação, e às vezes não liberta ninguém. Mas o conhecimento, ele liberta as pessoas da ignorância. Pastor, é verdade? É. A maior arma que Deus deu para a igreja é o conhecimento. Infelizmente, muitos não veem assim. Conhecimento liberta, conhecimento cura, conhecimento edifica, conhecimento faz você crescer. Aí eu fui me aprofundar, né? Pronto. Veja bem. Aí eu aprendi uma coisa aqui que eu quero passar para você. Já que eu estou aqui falando sobre a mente humana, e a Organização Mundial da Saúde falou que vai adoecer, o que é a mente humana? O que é a mente humana? Qual o conceito de mente? O que é mente para você? Se eu perguntasse para algumas pessoas, diria, pastor, é o cérebro, é a psique, mas o que é mente? O que é que nós entendemos ou devemos entender como mente? Mente é o centro das nossas emoções e sentimentos. Veja bem, a mente é o centro das nossas emoções e sentimentos. Ela é responsável por todas as nossas ações. A mente é o nosso quartel-general. Dela saem todos os comandos. Se ela adoecer, o nosso corpo físico vai padecer. O que é a mente humana? É uma palestra. Vamos devagar para você entender. O que é a mente humana? Qual o conceito de mente humana? A mente é o centro das nossas emoções. É o nosso quartel-general. Veja bem, dela saem todas as ações, atitudes. Nós exteriorizamos no mundo exterior aquilo que nós somos no nosso interior. Aquilo que você é na sua mente. Aquilo que você é na sua psique. Se essa mente, que é o teu quartel-general, se ela adoecer, todo o seu corpo vai padecer. Pastor, como é a história? Se a mente padecer, se a mente adoecer, todo o corpo vai padecer. Há poucos tempos eu falei com uma pessoa aqui, ela falou para mim, pastor, eu estou muito ansiosa, eu tô um pouco ansiosa por conta dessa situação toda. Eu estou sentindo dores nas costas, eu estou sentindo dores da onda. Tudo isso é provocado pela ansiedade, pelo transtorno emocional da ansiedade. Mente sã, corpo sadio. Mente sadia, corpo sadio. O problema é que as pessoas não entendem isso. Tudo começa na mente. Pastor, tudo começa na mente? Agora, como é que a mente humana ela adoece? Como é que a mente adoece? A notícia diz que ela vai adoecer, que muitos vão adoecer. Agora, como é que a doença chega na mente humana? No centro das nossas emoções, no nosso quartel-general. Veja bem, primeiro nós vamos entender aqui esse processo. Toda informação que chega à nossa mente, à nossa psique, à nossa alma, toda informação que chega, que entra nela, chega através dos 5 sentidos que nós temos. Todos vocês sabem, nós estudamos isso lá, né, no começo, no primórdio de tudo. Quais são os 5 sentidos que nós temos? Olfato, visão, paladar,
tato, uma audição e coisa. Você já conhece, não precisa falar. Como é que as informações chegam à mente humana? Como é que ela entra na mente humana? Veja bem. Ela entra através dos 5 sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu pego, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu como. Veja bem. As informações que esses 5 sentidos captura, ela joga dentro da mente. E desses 5 sentidos, escute aqui, os mais importantes são a visão, seus olhos, e a sua audição, os seus ouvidos. Então, como é que uma pessoa, ela adoece mentalmente? Veja bem, olha o processo, olha como é uma coisa melindrosa. Para você entender isso aqui, por exemplo, se nós colocamos alimentos estragados no nosso corpo físico, né? Esse corpo vai adoecer, certo? Você come lá um alimento estragado, aquela coisa toda, você coloca para dentro do seu organismo, o seu corpo físico, ele vai sofrer as consequências. Quando nós, veja bem, quando nós colocamos dentro da nossa mente, do nosso psique, através dos nossos 5 sentidos, nós colocamos dentro dela informações doentias, informações que traz doença. Essas informações, elas vão adoecer a nossa mente. Como é que a mente adoece? Através de informações que chegam a ela. Se eu coloco coisas boas dentro da minha mente, da minha psique, eu vou ter uma mente sadia, eu vou ter uma alma sadia. Se eu coloco coisas más e coisas ruins dentro dessa mente, ela vai adoecer, e ela adoecendo, as consequências virão ou vão se exteriorizar através do meu corpo físico. Entenda aí. Como é que as informações chegam? Através dos 5 sentidos. Se eu coloco coisas boas dentro da minha mente, informações boas, se eu alimento ela com coisas boas, ela vai consequentemente ser uma mente sadia. Uma mente sadia, você vai ter um corpo sadio. Uma mente sadia, a sua fisiologia vai funcionar bem. Uma mente sadia vai fazer com que você tenha ações sadias. Uma mente sadia vai fazer com que você tenha um corpo sadio. Agora, se eu coloco dentro dessa minha mente, ou permito que entre informações más, palavras negativas e outras situações, ela vai adoecer. E quando a mente adoece, o corpo padece. Para você entender melhor, a psicologia moderna, veja bem, eu gostaria de falar mais pausadamente, mas o horário não dá. A psicologia moderna, ela tem uma ferramenta chamada dieta emocional. Pastor Paulo, o que é que consiste a dieta emocional? Dr. Cury fala muito nisso. O que é que consiste a dieta emocional? Vamos partir para uma dieta tradicional. O que é uma dieta tradicional? A dieta tradicional, você vai no nutricionista, nutrólogo, ele fala para você assim, ó, seu Paulo, dona Denise, seu fulano, seu Beltrano, o senhor precisa tirar do seu cardápio alguns alimentos que o senhor está colocando dentro do seu organismo e que esses alimentos estão adoecendo o seu corpo. Por exemplo, todo mundo sabe que açúcar demais vai levar a diabetes. Todo mundo sabe que margarina vai entupir suas veias do coração, você vai ter um infarto, outra coisa qualquer lá. Todo mundo sabe que se faz dieta, e a dieta é se abster de alimentos que prejudiquem o organismo e consequentemente, o corpo humano. Veja bem, esse é o princípio da dieta tradicional. O que é dieta emocional? Dieta emocional é eu não colocar dentro da minha mente, veja bem, entre aspas, alimentos, ou alimentar a minha mente, veja bem,
com coisas negativas, prejudiciais, que com certeza vai enfermar a minha mente. Agora, quando a mente está enferma, escute aqui, já deu para você entender. Não tem como eu falar mais pausadamente, senão não concluo. Quando a mente está enferma, ela produz no corpo físico algumas doenças. Quais são essas doenças, pastor? Veja bem. Primeiro, depressão, que não precisa falar o que é depressão, transtorno bipolar, distúrbios alimentares, esquizofrenia, síndrome do pânico, que é o que está assolando a humanidade. Ansiedade é outra doença psicossomática que está acabando com as pessoas. E transtornos mentais, que aqui agora não tenho tempo para falar de todos eles. Então veja bem, vamos recapitular. Se eu coloco alimentos sadios dentro da minha mente, eu vou ter um corpo sadio. Se eu coloco alimentos estragados e ruins dentro da minha mente ou informações, entenda alimento como informações. É um trocadilho. O que é que vai acontecer? A minha mente vai enfermar. Vai ficar enferma. Quando a minha mente ficar enferma, o corpo vai padecer depressão, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, esquizofrenia e outras tantas ansiedades, tantas doenças emocionais. Baixa um pouquinho, Renato. Tantas doenças emocionais. Agora, escute aqui. Satanás, que é o adversário da nossa alma, ele tem usado uma estratégia que quase ninguém está vendo. Que estratégia é essa? É por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela afirmou na matéria que eu li há poucos instantes. As notícias decorrentes da pandemia são tão nocivas à saúde humana quanto o vírus. Por quê? O vírus adoece o corpo e até mata, é letal. Para algumas pessoas pode ser letal, pode levar à morte. Mas as informações decorrentes da pandemia, elas enfermam a alma. Elas adoecem a alma. Aí o que é que Satanás está fazendo? Tirando foco de todos nós. Só foco no vírus. Eu tenho que usar máscara, eu tenho que me proteger. É vírus, é o vírus, é o Covid, é o Covid. Desviou a atenção da gente para o Covid, mas está trabalhando sorrateiramente nas informações para adoecer a alma do ser humano. E poucos estão vendo isso. Pastor Paulo, como é? Poucos estão vendo isso. Olha que estratégia satânica. Aliás, ele é estrategista, né? Ele aprendeu lá no céu com Deus ser estrategista. Olha o que é que ele está fazendo. Ele está desviando o foco. Vírus. Máscara, álcool gel, preocupar com o corpo e com a alma, não. Aí, o que é que ele faz? Ele adoece a alma do ser humano através das informações decorrentes do Covid. Por quê? Eu falei para você que o processo de adoecer uma alma é você alimentar ela com informações negativas, palavras negativas, pensamentos negativos. Aí a pessoa está de manhã, de tarde e à noite expondo a sua mente, a sua psique, o seu emocional, a morte, miséria. Liga o jornal pela manhã, o café da manhã falando de morte. Cheguei hoje em um lugar, o cara falou para mim assim, pastor, fui almoçar. O cara virou para mim e falou assim, pastor Paulo, o senhor sabia que ontem no Brasil morreu mais gente? Foi o dia que morreu mais gente, 3.000 não sei o que lá pessoas. O senhor sabia que morreu na Bahia? Eu digo, cara, eu vim aqui alimentar meu organismo, eu vim comer, cara, eu não vim saber notícia de Covid, eu não vim aqui para saber de Covid. Você tem outra notícia boa para me dar aí? Não, é porque é a bola da vez, e é a bola da vez que está adoecendo as pessoas. Aí o que é que acontece, ó? Você fica confinado dentro de casa, a senhora fica confinada dentro de casa, veja bem, não estou falando que a senhora tem que sair não é isso que eu estou falando. A senhora fica confinada aí
E aí o que é que acontece? A senhora alimentando a sua mente de manhã, de tarde e de noite de morte, miséria, sofrimento, fake news, que esta semana no meu zap mandaram uma reportagem falando: vai faltar material para fazer caixões no Brasil. Ô miséria de mentira! E as pessoas sendo aterrorizadas dentro de casa, e o medo. E tem alguns filhos que, escute aqui, vocês vão ser responsáveis pelas doenças mentais dos seus pais, dos idosos. Porque deixa os idosos dentro de casa e fica todo dia mandando vídeo para os idosos, para que eles não saiam de morte, de miséria, e falando para os idosos que eles vão morrer se sair, que se eles saírem eles vão morrer. E aí o que é que acontece? Vocês estão matando a alma dos idosos dentro de casa. Eu não estou falando que os idosos têm que ir para a rua, não. Eu estou falando que um filho que faz isso, que aterroriza um pai, uma mãe idosa dentro de casa dessa forma, conscientize, mas não aterrorize, porque você vai matar emocionalmente seu pai e sua mãe. Eu tenho uma pessoa da minha igreja, Renato, que a filha está curtindo por aí, mas todo dia aterroriza ela ao ponto de dizer: se a senhora sair para a rua, se a senhora for para a igreja, se a senhora fizer, eu vou cortar até a mesada. Isso é terrorismo. E as pessoas não estão vendo. O diabo está aterrorizando as pessoas com tanta informação. Morte, miséria, sofrimento, dor. Liga a TV na Globo, lixo de televisão, e só despenca miséria, lixo dentro da sua mente. Você vai adoecer. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Para que eu não venha adoecer a minha alma, para que eu não venha estar nessa estatística da OMS. O que é que eu tenho que fazer? Veja bem, para não adoecer a minha alma, a minha mente, a minha psique, o meu cérebro, para eu não ficar com esses transtornos emocionais. Use a estratégia que Davi usava. A estratégia de Davi, pastor, você quer ver uma coisa? Olha o que está escrito no Salmo 101, versículo 3. Escute aqui está o final, aqui está a conclusão para que você entenda como você vai ter saúde emocional. Salmo 101, versículo 3. Olha o que Davi escreveu há 4.000 anos atrás. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Você, há poucos instantes você ouviu falar. Eu falei para você aqui que as informações, elas entram na nossa mente através dos 5 sentidos, e um deles, os olhos, a visão. Então, olha a estratégia que Davi usava para não adoecer sua alma. Ele diz: eu não coloco coisas más diante dos meus olhos. Por que ele falou isso? Ele não sabia nada de psicologia, ele não entendia nada de psicologia, ele não conhecia nada da mente humana, ele estava 4.000 anos atrasado da ciência de hoje, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o Salmo 101, que é real para a gente, que é uma mensagem atual para os dias de hoje, e ele diz: eu não coloco coisas más diante dos meus olhos. Eu não permito que coisas más fiquem diante dos meus olhos, porque eu sei que vai adoecer a minha alma, vai entrar para o meu cérebro e vai adoecer a minha alma, a minha mente. Você só fica se expondo seus olhos a tudo que não presta, tudo que é vídeo miserável, de morte, de sofrimento, de dor. Você sabe o que é que estão falando agora, Renato? O nosso querido irmão Lázaro, que partiu para a glória, estão agora com um vídeo, falando nesse vídeo que ele estava desdenhando da pandemia, dizendo que a pandemia era coisa do diabo, por isso que ele morreu. Pelo amor de Deus, meu irmão, o que é isso? O que é isso? Não porei coisas más diante dos meus olhos, e acrescento mais, nem diante dos seus ouvidos. Você só fica jogando dentro da sua mente porcaria, miséria, sofrimento, dor. Aí você sabe o que vai acontecer? Você vai adoecer dentro de casa. Você não vai adoecer do vírus, mas você vai adoecer da mente. Então, primeira coisa, não coloque coisas más diante dos seus olhos, porque vai entrar. Diante dos seus ouvidos, porque vai entrar. Pastor Paulo, como é que eu faço então, pastor?
Se as notícias estão aí. Meu filho, existe uma diferença entre você ouvir e escutar. Escutar eu escuto. Ouvir eu ouço se eu dou atenção. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Olha, olhar é uma coisa e enxergar é outra totalmente diferente. Eu posso ver, né? Eu posso ver várias coisas. Mas aquilo que eu ponho a minha visão, aquilo que eu concentro a minha visão, aquilo vai vir para a minha mente. Primeira coisa, não coloque coisas más diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos. Proteja o seu emocional, proteja a sua mente, filtre, não deixe entrar qualquer porcaria. Olha o conceito da dieta emocional, não entra porcaria na minha mente. E segundo, faça o que Jeremias fazia. Lamentações de Jeremias, você vai encontrar Jeremias, depois você vai encontrar Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Se você desejar anotar, anote. Lamentações, Jeremias, depois Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Olha como esse homem protegeu o emocional dele. Olha como ele sabia, sem ter conhecimento das ferramentas que nós temos hoje, Renato. A Bíblia é um livro muito atual. Olha o que esse homem diz. Quero trazer à memória, eu quero lembrar o que me dá esperança. Ou seja, eu quero encher minha mente de esperança, não de morte, não de miséria, não de sofrimento. E outra coisa, quando você vai estudar o contexto que Jeremias estava vivendo, Jeremias é conhecido como profeta sofredor. Um dos profetas que mais sofreu, que mais enfrentou sofrimento na sua vida foi Jeremias. Mas olha como ele protegeu o emocional dele. Poxa, eu já estou num sofrimento desse. Se eu permitir que a miséria, a morte, o sofrimento entre na minha mente, eu vou enlouquecer. Livro de lamentações, não é livro de consolações. É livro de sofrimento, lamentações, lamento, dor, sofrimento. O profeta que mais sofreu, mas o cara tem um dispositivo para não ficar louco, para não endoidecer. Ele diz, eu vou colocar na minha memória, eu vou trazer na minha memória coisas que podem me dar esperança. Encha seu coração de esperança, meu amigo, minha amiga. Encha a sua mente de esperança. Pela manhã, quando você levantar, levante com louvor bonito, levante lendo a Bíblia, levante colocando dentro do seu cérebro mensagens boas que edificam a sua vida. Porque se você não alimentar nessa crise que nós estamos vivendo, a sua mente, o seu cérebro de esperança, você vai pirar. Você vai entrar na depressão. Você vai entrar na síndrome do pânico. Vai arrebentar com sua alma as doenças psicossomáticas. Use essas estratégias, não se exponha, não se coloque, não permita que seus ouvidos fiquem vendo sua miséria. Porque, deixa eu te falar uma coisa, você vai mudar alguma coisa? Ninguém vai mudar não. As pessoas estão morrendo e vão morrer. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa guerra. Enquanto não encontrar solução para esse vírus, vai ser isso. Você se expondo ou não, a situação está aí. O que é que você tem que fazer? Não porei coisas más nos meus ouvidos, na minha mente. Eu vou vigiar o que entra, o que eu vejo. E aí Jeremias fala, veja bem, vou trazer à minha mente, à minha memória, tudo que me traz esperança. Foi por isso que Jó suportou o que Jó suportou, sem entrar em depressão, porque Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ou seja, a mente daquele cara já estava cheia de esperança. Enche a sua mente, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, enche a sua mente de esperança. Contemple o belo, veja coisas maravilhosas que está aí no mundo. O mundo não está, veja bem, dominado pela morte ou dominado por esse vírus, não. Tem um dono nesse mundo que é Deus e vai se levantar em favor da humanidade, eu não tenho dúvida disso. Encha seu coração de esperança.
Pare de ouvir pessoas negativas. Pare de ouvir pessoas que só passam mensagem de morte, de miséria. Pega no seu zap lá, meu filho. Pode ser até zap de família, pode ser o que for. Elimina essas pessoas da sua vida, senão você vai adoecer. Use o seu TV para colocar uma pregação, um hino de louvor, leia a Bíblia. E pelo amor de Deus, não vá ler o livro de Jeremias, nem Lamentações, nem os Salmos que Davi está chorando lá. Leia o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 27, né, Renato? Porque se for ler os Salmos que Davi está dizendo lá, a minha alma está no cárcere, aí você vai adoecer mais, meu filho. Coisa boa, esperança, Deus está conosco, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar a situação, daqui uns dias, nada mais disso vai ser notícia o grande milagre que Deus fez na terra. É assim que a gente tem que pensar. Proteja o seu emocional, para você não adoecer. E agora não tem mais tempo, Renato, para nada, só para orar e entregar o programa, porque daqui a pouco tem mais programa, Renato? Pronto, então vamos orar ligeirinho para entregar o programa, menina, aqui. Existem situações em nossa vida